Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês por aí? Onde é que vocês estejam? Bem, aqui tudo bem. Hoje um vídeo um pouco diferente. Eu tive que assistir os maiores momentos porque eu estive trabalhando no Enem. Mas até aí, tanto faz. Ok, eu consegui ver algumas coisas e vou falar sobre o que eu vi e sobre algumas coisas que eu li a respeito. Então, se você está pronto para falar desse domingo de NFL, é lógico, sem o Sunday Night Football, já fica aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, também comente, compartilhe, porque isso ajuda demais os números do YouTube. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para os destaques desse domingo? Então vamos embora, solta a vinheta. Bem, galerinha, domingo complicado, alguns jogos bem estranhos, mas vamos falar aqui de alguns deles com algumas menções honrosas, tá? Então são aí pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 destaques e 7 menções... e 3 menções honrosas. Um dos destaques, inclusive, é o jogo do Thursday Night Football, que eu não consegui fazer vídeo nessa semana, eu vou colocar nesse vídeo aqui. Mas vamos começar com o San Francisco 49ers e Tampa Bay Buccaneers. Lá no meu palpite na quinta-feira eu tinha colocado um placar de 28-26 para o 49ers. Foi quase isso, 23-20 a favor do time de São Francisco, que agora está 5-4, encostado ali na liderança junto com o Arizona Cardinals. É lógico, o número de vitórias dos Cardinals na divisão ainda é maior do que o 49ers, então o 49ers continua em segundo lugar, já que os Cardinals também ganharam, então não tem nem empate na verdade, né? Então continua em segundo lugar, vai depender do jogo de amanhã dos Rams, e aí nós vamos ter que ver como que vai ficar a situação a partir da terça-feira, quando acabar o jogo dos Rams. O Tampa Bay Buccaneers se complicou um pouquinho mais na sua divisão da NFC Sul, já que agora está 4-6, e só não foi pior porque também os Falcons perderam, mas aí é outro assunto, talvez a gente fale sobre esse jogo ainda hoje. O jogo foi bom não foi, mas é uma vitória que traz aquele alívio para o torcedor de São Francisco, alívio entre aspas, né, porque deu uma dor de cabeça gigantesca. Eu estava assistindo esse jogo antes de gravar o vídeo, e tivemos números até, vamos dizer assim, interessantes por parte dos dois times. O Brock Purdy, por exemplo, teve números muito mais expressivos do que o Baker Mayfield. Foram aí 25 passes completos de 36, 353 jardas, 2 touchdowns. Muito bom. O Baker teve só 18 de 29, 116 jardas e 1 touchdown apenas. Touchdown corrido, o 49ers não marcou. Os Bucks marcaram um com o Buck Irving. O jogo corrido em si foi bem ruinzinho do lado dos 49ers, 75 jardas totais, sendo que Christian McCaffrey anotou 39 dessas 75 jardas e 17 com o Brock Purdy, 14 com Deebo Samuel. Jordan Mason e Isaac Guerendo fizeram uma tentativa a cada um. Isaac Guerendo terminou na linha de scrimmage sem ganhar jardas, e o Jordan Mason apenas 5 jardas de avanço. Eu tinha falado nas minhas previsões que seria bom o Shanahan colocar muito mais carregadas para Guerendo e para Mason e deixar o Christian McCaffrey para momentos mais decisivos, já que ele vem de uma tendinite em ambos os lados, né, do tendão de Aquiles, né, nos dois tendões de Aquiles. Mas, ok, paciência. Destaques do jogo do 49ers. Jawan Jennings, 93 jardas. Rick Pearsall, 76 jardas e o seu primeiro touchdown marcado, um touchdown de praticamente 46 jardas. Uma recepção muito boa no meio de campo, corrida para touchdown, muitas jardas após a recepção. Então, primeiro touchdown do calouro, e já começa muito bem esse menino, hein? Será que ele promete muito lá em São Francisco? Do lado do Buccaneers, eles sentem falta sim ainda do Mike Evans. 39 jardas para Rachaad White, um running back com mais jardas do que qualquer outro recebedor. Segunda jardagem foi para Cade Otton e o touchdown foi marcado justamente pelo White. A defesa foi muito bem, ou as defesas foram muito bem, sendo que quem mais pressionou o quarterback foi a defesa dos Buccaneers, 7 pressões. Já o do 49ers só 2 pressões, foram 2 sacks, o 49ers sofreu 3 sacks, aí o Purdy, né, sofreu 3 sacks. Então foi assim, equilibrado, mas com leve vantagem para os Buccaneers, que também ficaram mais tempo em campo com a sua defesa. Mesmo assim, o 49ers está demorando, não está conseguindo finalizar jogadas de red zone. E ainda tem Jake Moody, que perdeu 3 field goals e ainda causou até intriga na sideline ali entre Deebo Samuel e Tabor Pepper.
sobrando até tapa no capacete aí do kicker. Já tá na hora de ir atrás de um kicker aí da XFL? Diga aqui nos comentários o que você achou desse jogo. O que você acha de Jake Moody? Será que uma terceira escolha nele foi muito? Eu já achava que foi muito logo no draft. Mas, por ser draft, a gente espera para ver o que vai acontecer. Já é o terceiro ano dele, segundo, terceiro ano, já era para estar bem melhor, né? Eu iria de próximo na fila. E por falar em NFC Oeste, segundo destaque aí, o atropelo que os Cardinals fizeram em cima dos Jets. 31-6, sem direito a qualquer touchdown do time de Nova York. E pela terceira vez eles perderam para um time da NFC Oeste. Então o leste ali da AFC não está se dando muito bem, pelo menos o Nova York, né? Não está se dando muito bem contra o oeste da NFC. É a sua terceira derrota, e terceira derrota assim com números elevados. Foram aí, por exemplo, o Aaron Rodgers teve 22 passes de 35, errou 13 passes. 151 jardas, mas perdeu 23 aí por 3 sacks e 3 sacks longos, né? 23 jardas em 3 sacks. Uma média de 4.3 jardas por tentativa. Já do outro lado, nossa formiguinha atômica, né, o Kyler Murray, ele foi quase que perfeito no seu jogo. 22 de 24, 266 jardas, perdeu só 7 jardas em um único sack que ele sofreu, média de 11.1 jarda por tentativa e um touchdown lançado. Só que mais 3 touchdowns corridos, um com James Conner e 2 com o próprio Kyler Murray. A formiguinha atômica aí parece que está de volta, parece que Call of Duty não tá deixando o jogo dele esmorecer. As coisas estão mudando lá no Arizona. Continuando aqui, jogo aéreo foi muito bem, obrigado, sendo que, apesar de alguns bons recebedores, quem mais se destacou também foi o running back, James Conner, se destacou correndo com a bola, se destacou recebendo passes, 80 jardas em 5 recepções, seguidos aí de Trey McBride com 71 jardas em 4 recepções e Marvin Harrison Jr. com 54 jardas em 5 recepções. Um bom número aí, bem distribuído para seus jogadores, o que dá aí muita vantagem para Kyler Murray, o que está deixando difícil aí a situação da NFC Oeste, porque a briga está interessante. Do lado de Nova York, Garrett Wilson foi quem se destacou com 41 jardas apenas, 31 jardas para Breece Hall e 31 para Davante Adams, e foi cada drop Davante Adams está voltando a ser Dropante Adams. Diga aqui nos comentários, quero saber sua opinião sobre o Adams. E aí, ele está voltando ao que era no início da carreira, quando ele começou sua parceria com Aaron Rodgers? Será que os dois já estão na sua final de rota de carreira? Aaron Rodgers sim, mas o Adams também? Ou esses drops podem ser mais culpa dos lançamentos que não estão sendo tão bons do Rodgers do que das próprias tentativas de recepção dos seus recebedores? Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Próximo jogo, um jogo muito mais defensivo do que de ataque. 14 para os Broncos, 16 para o Kansas City Chiefs, com um field goal bloqueado no finalzinho do jogo. O field goal poderia dar vitória para o Denver Broncos por 17-16, foi bloqueado, muito comemorado na sideline ali dos Chiefs, inclusive pelo próprio Mahomes. Mas um jogo, vamos dizer assim, apesar de alguns números bons aí dos dois lados, um jogo bem aquém daquilo que se esperava, principalmente do Patrick Mahomes. Vamos lá. Patrick Mahomes teve 28 passes completados de 42 tentados. 266 jardas, ok, mas ele teve 4 sacks aí que ele sofreu, 23 jardas perdidas, 243 jardas totais para o Mahomes. Um touchdown lançado, esse touchdown lançado para Travis Kelce, que anotou 64 jardas recebidas em 8 recepções. Jogo corrido, paupérrimo dessa vez. Kareem Hunt teve aí 35 jardas em 14 carregadas, média de 2 jardas e meia por condução. O outro foi Patrick Mahomes com 19 jardas em 3 corridas. Já do outro lado, nós tivemos um Bo Nix em tese mais eficiente do que o próprio Patrick Mahomes. Foram 22 passes de 30 tentados, 215 jardas, perdeu 33 jardas em 2 sacks, 7.2 jardas de média aí por tentativa e 2 touchdowns lançados. Recebidos aí por Courtland Sutton, acho que falei certo agora, e Devon Bell. Ambos aí os que mais receberam jardas aéreas, 70 para o Sutton e 39 para o Bell. O resto aí ficou com abaixo de 34 jardas, que foi o caso do Troutman, do Humphrey e do Crew.
Eles ficaram com poucas jardas aí, nada muito empolgante nem em ambos os lados, tá? Agora as defesas talvez aí tiveram os números mais exemplares e olha, a defesa do Broncos conseguiu pressionar aí 9 vezes o quarterback dos Chiefs, né? Patrick Mahomes foi bem pressionado hoje. A defesa dos Chiefs pressionaram apenas 5 vezes o Bo Nix e foram 4 sacks aí do lado dos Broncos e 2 sacks do lado do Kansas City Chiefs. Mais tackles feitos pela defesa dos Broncos em relação à defesa dos Chiefs, 71 contra 59. E 2 passes desviados pelos Broncos, nada de passes desviados pelos Chiefs. Mesmo assim, a defesa manteve o time em campo e com mais 2 field goals no segundo tempo, né, 3 no terceiro, 3 pontos no quarto, 16 pontos no total, 0-0 no primeiro quarto, 14-10 no segundo quarto, 14-10 para os Broncos. Foi um joguinho bem feio do modo ofensivo, por se dizer, mas defensivo, para quem gosta de defesa, foi um jogo muito bom. Mais um jogo de destaque aí, Philadelphia Eagles atropelando, passando o caminhão em cima do Dallas Cowboys, com direito a time reserva entrando para mais da metade do quarto. Sabia que não tinha nada a perder, tacaram Kenny Pickett para jogar e mesmo assim o Dallas Cowboys não conseguiu nada, ainda colocou o Trey Lance para jogar e mostrou por que ele foi trocado por uma balinha Sete Belo e um dolinho, né? Pouca coisa jogou. Tá certo, jogou pouco tempo, mas Trey Lance também não é a resposta para o Dallas Cowboys. Na verdade, a resposta para o Dallas Cowboys é aposenta Jerry Jones. Mas ele insiste em reinar, ele não quer perder a coroa, não quer um general manager, porque segundo ele é o melhor naquilo que ele faz. Então o time vai sofrendo por causa do próprio dono, que é o seu general manager também. Do outro lado nós temos um renascimento do Philadelphia Eagles, com Jalen Hurts aí, ó, lançando apenas 20 vezes, acertando 14 passes, 202 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação. E eu nem coloco tanta culpa do Hurts nessa interceptação, porque o Trevon Diggs estava leu muito bem os olhos do quarterback dos Eagles e fez uma senhora defesa ali, uma ponte. Se ele fosse goleiro de futebol aí, teria sido a defesa do jogo. E aí interceptou o Jalen Hurts. Mas, como a gente sabe, não adiantou de nada, porque do outro lado nós tínhamos Cooper Rush. Para você ter uma ideia, olha a diferença dos números. Ele não lançou uma única interceptação, o Trey Lance sim. Mas olha os números do Cooper Rush. 13 passes completados para 23 lançados, para 45 jardas. Média de 2 jardas por tentativa. Pode dizer adeus à pós-temporada, já que muito provavelmente o Dak Prescott vai perder o resto da temporada, e mesmo que volte nas últimas semanas, não vai ser suficiente para levar os Cowboys para a pós-temporada nessa vez. Será que dessa vez finalmente Mike McCarthy cai? Saquon Barkley teve um jogo bem mais modesto nesse jogo, apenas 66 jardas em 14 carregadas, teve algumas boas jogadas, mas ele foi bem limitado pela defesa dos Cowboys. Micah Parsons voltou, deu trabalho para o ataque dos Eagles, mas não foi o suficiente, óbvio, pelo placar 34-6, a gente sabe que não foi o suficiente. Jalen Hurts correu mais 56 jardas, foi o melhor corredor do time nessa noite, ou nesta tarde, na verdade. Will Shipley, 34 jardas, e 30 jardas para Kenneth Gainwell. Recebedores em destaque, aliás, o jogo corrido dos Cowboys, 97 jardas totais, pouco, continua fraco. Rico Dowdle, 53 jardas em 12 carregadas, Ezekiel Elliott, 22 jardas em 6 carregadas, e um fumble sofrido com touchback na end zone. Ezekiel Elliott está aposentado, só que ele não sabe ainda. A.J. Brown, destaque destaque dos Eagles, com 109 jardas em 5 recepções, 21,8 jardas por carregada ou por recepção. 44 foi a jardagem mais longa que ele teve no jogo. Depois dele, quem mais recebeu foi Jahan Dotson, uma única recepção, 27 jardas apenas. O resto foi tudo aí de 25 jardas para baixo. Então a gente vê que o jogo não foi assim lá grande coisa. O jogo corrido teve aí 187 jardas, o que salvou a vida aí do Philadelphia Eagles. E também acaba diminuindo um pouco aí a pressão nas costas do Jalen Hurts. A defesa foi muito bem, obrigado. Apenas 3 sacks em cima dos quarterbacks adversários, ok.
mas foi o suficiente para deixar os caras abalados. Foram 6 pressões apenas, mas Cooper Rush não precisa de muita pressão para espalhar farofa. Parece que Trey Lance também não, então a gente já sabe que para esse atual ataque dos Cowboys, um mínimo de pressão já é suficiente para perder as estribeiras e eles estragarem tudo. Apesar da defesa ter feito um excelente trabalho, com 72 sacks, 72 tackles, 5 sacks, 4 tackles for loss, 3 passes desviados são pouco, mas aconteceu e até ok, e 8 pressões em cima de Jalen Hurts, mas Jalen Hurts com sua mobilidade conseguiu escapar bem apesar dos 5 sacks, ok? Então, apesar que parte desses sacks foram em cima também do Kenny Pickett, deixa eu ver aqui, foi isso mesmo? Não, foi todos em cima de Jalen Hurts, 5 sacks, 46 jardas perdidas. Então o Jalen Hurts aí sofreu um pouquinho, mas conseguiu se desvencilhar e fazer o time rodar muito bem, já que ele marcou 2 touchdowns terrestres e lançou para 2 touchdowns. Um jogo muito bom do quarterback do Philadelphia Eagles. Um jogo péssimo, péssimo do ataque do Dallas Cowboys. E aí, torcedor dos Cowboys, jogou a toalha? Diga aqui nos comentários. Outro jogo muito bom e que assim, poderia ter sido melhor? É lógico que poderia, mas as defesas foram muito bem também. Um jogo que terminou 27-17 para os Chargers em cima dos Titans e que teve até um bom jogo de Will Levis. Acredite se quiser, Will Levis, apesar de ter sido sacado 7 vezes e perdido 18 jardas, ele fez até que um jogo relativamente bom. Vai do ponto de vista mais perto dos números que ele vinha apresentando antes, foi um jogo ok. Ele teve aí 18 passes completos de 23 tentados, 175 jardas totais, perdeu aí 18 jardas com sacks, então 157 jardas. 2 passes para touchdowns e nenhuma interceptação. Will Levis não lançou interceptação, acreditem se quiser. O jogo corrido foi muito bom, 132 jardas, com Tyjae Spears tendo aí a maior parte das jardas, 47, 44 de Tony Pollard e 41 de Will Levis. Olha, jogo corrido interessante, só não conseguiram finalizar muito bem na red zone. Calvin Ridley foi quem marcou os 2 touchdowns da franquia do Tennessee, com 84 jardas em 5 recepções, tendo apenas 4 fumbles ou passes que ele não conseguiria receber, né, os famosos overthrows da vida. O passe mais longo que ele recebeu, né, a jardagem mais longa, foi de 41 jardas totais em uma de suas recepções, ou seja, basicamente metade das suas jardas foram em uma única recepção. Do outro lado, nós tivemos um Justin Herbert, que talvez só não tenha recebido aí um QB rating perfeito, né, porque ele teve poucos passes e apenas um touchdown lançado, talvez por causa disso. Mas foram 14 passes de 18, só 4 passes errados, 164 jardas, nenhum sack sofrido, um touchdown lançado. Ele ainda correu para um touchdown e Hassan Haskins correu para o outro touchdown corrido. Além disso, o jogo corrido de 145 jardas muito bem distribuído, 55 para Gus Edwards, J.K. Dobbins com 50 jardas e o Justin Herbert com 32. O QB voltando a correr, ele está ficando confiante. Parece que John Harbaugh está fazendo muito bem para o Herbert. No jogo aéreo, nós tivemos aí a bola muito bem distribuída, Ladd McConkey, 52 jardas em 2 recepções, Joshua Palmer, 1 recepção, 36 jardas, Will Disley, 5 recepções, 30 jardas, Quentin Johnston, 2 recepções, 24 jardas e 1 touchdown. Darius Davis, apenas 1 recepção e 17 jardas, com J.K. Dobbins recebendo 3 passes e 5 jardas apenas. O resto aí, Hayden Hurst teve um alvo, mas não recebeu a bola, e Jalen Reagor também um alvo sem recepção. A defesa foi exemplar, 57 tackles, 7 sacks, 8 tackles for loss, apenas um passe desviado, mas 9 QB hits. 9 QB hits. Deu um trabalho para o Will Levis. Mesmo assim, o Will Levis ainda fez um jogo ok. E até agora, na minha opinião, o melhor jogo dele dentro da liga. Aliás, da liga não, nesse ano, que ele já jogou no passado. A defesa dos Titans teve aí 65 tackles, sendo tackles for loss 4, 3 passes desviados e apenas 2 QB hits sem sacar uma única vez sequer o Justin Herbert. E com um jogo corrido muito bom, foi tranquilo para Justin Herbert conduzir o seu time para esses 27 pontos e vencer o time do Tennessee e se manter na segunda colocação dentro da AFC Oeste com 6 vitórias e apenas 3 derrotas. Você, antes de começar a temporada, acreditava nesse potencial do time de Los Angeles?
Eu duvidava e duvidava bastante. Mas John Harbaugh está fazendo um bom serviço e Justin Herbert parece que está voltando a se sentir bem lançando bolas lá em Los Angeles. Para encerrar os grandes destaques, nós temos aí um Cincinnati Bengals 34 contra 35 do Baltimore Ravens num jogaço de bola na quinta-feira. Números assim, gigantescos. Ó, pra você ter uma ideia, apenas 3 sacks no jogo. Os 3 sacks quem sofreu foi o Burrow. E mesmo assim ele teve números exemplares. E pela segunda vez consecutiva ele teve assim, mais de 350 jardas contra o time do Baltimore Ravens. O Ja'Marr Chase teve mais de 250 jardas também contra os Ravens. E mesmo assim o time perdeu o jogo para os Ravens por uma diferença pequena demais. Olha só os números do Burrow. 34 de 56, ok, lançou muito, jogo corrido péssimo, 42 jardas apenas. Então obrigou o Burrow a lançar muito mais do que deveria. Mesmo assim ele conseguiu 428 jardas e 4 touchdowns lançados. Chase Brown ainda correu para mais um touchdown. O único que correu mais aí de 40 jardas. O Joe Burrow correu para 6 jardas e Turner Hudson correu apenas uma única jarda. Em compensação, o jogo aéreo teve aí um destaque mais do que total para Ja'Marr Chase, com 3 touchdowns recebidos, 264 jardas em 11 recepções, sendo a mais longa de todas, 70 jardas totais, aí nenhuma recepção. Chase Brown ainda recebeu 52 jardas em 9 recepções e Turner Hudson 42 jardas em 6 recepções. Mesmo assim foi insuficiente, porque do outro lado tem Lamar Jackson, do outro lado tem Derrick Henry, e sim, não foi o melhor jogo do Derrick Henry, 68 jardas apenas em 16 carregadas, 4.3 jardas por tentativa, mais um touchdown anotado. 290 jardas apenas para Lamar Jackson, mais 25 passes completos de 33 jardas e 4 touchdowns lançados. Ele nem precisou de tanta jardagem assim para confirmar a sua superioridade frente ao seu rival. Nenhum sack sofrido pelo quarterback do Baltimore Ravens. No lado aéreo, Tylan Wallace teve destaque, o cara praticamente desconhecido, primeira vez que eu ouço falar do cara, e ele teve 3 recepções em 3 targets, 115 jardas e um touchdown, sendo que uma das recepções totalizou aí 84 jardas, desde o lançamento até a finalização da jogada, 84 jardas colocando o Baltimore Ravens na red zone. O segundo que mais recebeu passes foi justamente Mark Andrews, 68 jardas em 6 recepções, com um touchdown anotado. O outro touchdown anotado por Rashad Bateman, com 6 recepções e 54 jardas. E Nelson Agholor com uma única recepção em 2 alvos, 6 jardas e o seu touchdown. Já as defesas aí tiveram suas diferenças, e quem teve mais diferença do lado positivo foi o Baltimore Ravens, que sacaram o Joe Burrow 3 vezes, tiveram 3 tackles for loss, 61 tackles totais, 7 passes desviados e 13 QB hits. 13 QB hits contra 1 apenas do lado da defesa do Cincinnati Bengals. Dessa vez a defesa do Cincinnati Bengals não foi bem. E aí, quem se deu melhor foi justamente o Baltimore Ravens, que começou um primeiro quarto sem marcar pontos, mas do segundo em diante foi aí, 7-0 para o Bengals no primeiro quarto, 7-7 no segundo quarto, 7-7 no terceiro quarto e 21-3 para os Ravens no último quarto. 21 pontos em um quarto, 3 touchdowns em um quarto. Olha quanta defesa dos Bengals sofreram. Agora o time dos Bengals estão aí 4-6, precisam de um milagre para ir para a pós-temporada, enquanto o Ravens está 7-3 e está aí a passos largos para vencer a divisão. Vencer a divisão? Eu acho que não, porque o nosso querido amado idolatrado, salve, Pittsburgh Steelers venceu mais um jogo contra o time dos Commanders lá na capital dos Estados Unidos. Então, continua em segundo, mas na busca aí pelo primeiro lugar. Eu nem ia falar desse jogo, mas acabei de citar ele, lembrei que ele foi muito bom também e não deveria ter deixado ele de lado. Afinal de contas, foi um jogo com pontos em basicamente todos os drives, todos os quartos, mas no último quarto, quem se deu melhor foi justamente o Pittsburgh Steelers, porque foi o único que pontuou. Então, Pittsburgh Steelers teve um touchdown em cada quarto. O Washington Commanders teve um touchdown nos 3 primeiros quartos, mais 2 field goals, um no segundo e um no terceiro quarto, mas não pontuou no terceiro quarto, ou no último quarto.
E aí, 28-27 para o Pittsburgh Steelers, com um jogo, dessa vez, mais ou menos do Russell Wilson, porque ele teve aí metade dos passes completados, 14 de 28, 195 jardas, 7 jardas por tentativa, 3 touchdowns e uma interceptação, 3 sacks com a perda de 23 jardas. Jogo corrido muito bom, 140 jardas totais, com Jalen Warren anotando aí 66 jardas, Najee Harris anotando aí 53 jardas e um touchdown. Quem anotou os touchdowns aéreos do Pittsburgh Steelers foram George Pickens, Mike Williams e Pat Freiermuth. Olha lá, Mike Williams acabou de chegar e já marcou touchdown. Pois é, Aaron Rodgers. Ele estava sendo mal utilizado? Talvez, né? Mas destaque para George Pickens com 91 jardas em 5 recepções do seu touchdown. Então, o time aí conseguiu ir muito bem e está firme aí 7-2 na liderança da AFC Norte, que está bem disputada entre os Steelers e os Ravens. E enquanto isso, o ataque aéreo do lado dos Commanders teve também aí um quarterback que também completou apenas 50% dos seus passes. Foram 17 de 34, 202 jardas, nenhum touchdown lançado, mas 3 touchdowns corridos, 2 com o Austin Ekeler, que anotou aí 44 jardas, não foi um jogo corrido bom, apenas 60 jardas totais, 7 jardas com Jerry McNichols e um touchdown anotado, e 5 jardas corridas aí pelo Jaden Daniels. Como falei, não teve nenhum touchdown lançado. Quem teve mais jardas recebidas foi Terry McLaurin, 113 jardas totais. Foi um pecado não ter touchdown aéreo neste jogo do time da capital. Os outros recebedores tiveram aí de 35 jardas para baixo, né? 33 com Noah Brown, 31 com Zach Ertz, e Luke McCaffrey com 23 jardas em uma única recepção. E quem teve aí jardas negativas foi Diami Brown, que teve 2 recepções e 3 jardas negativas. Foi um jogo bem mais aquém do ataque aéreo, apesar de ter um ataque corrido que não foi tão numeroso, mas teve sua eficiência com 3 touchdowns, mas ficou devendo, e por conta disso o time dos Steelers venceram mais uma, né? Os Steelers venceram mais uma aí, então estão aí a passos largos para a pós-temporada. Mike Tomlin, preciso pedir desculpa para você, porque assim como muitos outros, eu duvidei da sua capacidade de levar esse time adiante para uma campanha positiva. Eu sei, ainda não acabou a temporada. Mas ele tá mandando muito bem. E como eu falei, menções honrosas. Carolina Panthers 20, New York Giants 17. Eu sinceramente não esperava um jogo nesse padrão, mas quem tem Daniel Jones, tem Daniel Jones. E mesmo que do outro lado tenha Bryce Young, olha só a diferença. Bryce Young teve 15 de 25, 126 jardas e um touchdown lançado. Daniel Jones, 22 de 37, 190 jardas, 2 interceptações lançadas. Tiveram aí 2 touchdowns corridos com o time de Nova York, mas um touchdown corrido pelo time dos Panthers, e vai se dar bem quem acertar mais field goals, e foi o caso do time do Carolina Panthers. E olha lá, Panthers 3 vitórias, 7 derrotas, e New York Giants 2-8, quem diria? Panthers melhor que os Giants. Daniel Jones é outro que também eu acho que já está com seus dias contados como titular na liga, hein? Patriots 19, Bears 3. Eu realmente não esperava um jogo mas tão ruim do Chicago Bears assim. Aí fica a pergunta, será que o time está fazendo corpo mole para que Matt Eberflus seja mandado embora? Não importa se agora, no meio da temporada, ou se no final dela, porque esse time tem qualidade para vencer mais. Mas não está fazendo por onde, tá certo? As chamadas talvez não sejam adequadas. Esse jogo foi um dos que eu não vi, eu tô indo mais pelos números do que pelo que eu vi. Mas Drake May, mesmo lançando uma interceptação, conseguiu lançar um touchdown. Mesmo sem o time lançar mesmo sem o time correr para um único touchdown. Drake May teve 15 de 25, 184 jardas, não foi sacado uma única vez. Foi sacado uma vez, mas na linha de scrimmage, e acabou não perdendo jardas. Um touchdown e uma interceptação. Ramondre Stevenson correu para 74 jardas em 20 carregadas, pouca média de jarda, 3.7 apenas. Antonio Gibson, nada. Drake May quase que correu mais que o Gibson, né? 24 jardas em 4 carregadas, Gibson foi 26 em 5. E Jamichael Hasty, 20 jardas em 6 carregadas. Precisa melhorar muito no caso do New England Patriots esse jogo corrido. Não vai mudar muito do lado dos Giants. Do Giants não,
do lado dos Bears, já que eles tiveram só 73 jardas corridas, sendo que DeAndre Swift teve também uma média de 3.7 jardas corridas aí, num total de 59 jardas em 16 carregadas. Fraco, fraco, fraco. E sem jogo corrido fica difícil até para alguém com um possível talento de Caleb Williams, mas o cara foi sacado 9 vezes, perdeu 51 jardas. Ele teve 16 passes completados de 30 tentados, 120 jardas e perdeu 51 jardas, totalizando apenas 69 jardas passadas. A coisa tá bem feia ali do lado dos Bears, hein? Anthony Curry deve estar pistola. E para encerrar, Vikings 12, Jaguars 7. Eu esperava um jogo com muito mais pontos do lado do Vikings, mas aí o Sam Darnold resolve lançar 3 interceptações em vez de touchdowns. O time não marcou touchdown. O único time que marcou um touchdown foi corrido, e foi o time do Jacksonville Jaguars, que talvez, se tivesse Trevor Lawrence como quarterback hoje, talvez tivesse vencido o jogo. Mas Mac Jones jogou porque Trevor Lawrence está com uma contusão. Foram 14 passes completados de 22 tentados, 111 jardas e 2 interceptações. Mac Jones continua Mac Jones, mas ele pelo menos correu para o touchdown. Salvou um pouco a vida dele, mas não salvou o time porque eles não conseguiram avançar além desses 7 pontos, que foram marcados no primeiro quarto. Segundo quarto 0-0, terceiro quarto 3-0 para 3-0 para os Vikings e último quarto 6-0 para os Vikings. 12-7, jogo feio, jogo de field goals quase que exclusivamente. Os Vikings continuam na briga ali pela NFC Norte, mas parece que a carruagem do Sam Darnold virou abóbora. Como que vai ser nos próximos jogos? Será que seria o jogo que mostraria que J.J. McCarthy mereceria a chance de entrar como titular? Agora só no que vem. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de destaques desse domingo. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal. Comente aqui, quero saber o que vocês acham de cada um desses jogos que eu comentei. Deixe a sua opinião. E também compartilhe com seus amigos, que isso ajuda demais o canal. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!